Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Bem, amados, dentro daquilo que nós temos tentado trabalhar na nossa igreja, sobre ânimo, sobre encorajamento, eu gostaria nessa noite de falar com vocês a considerar, buscar e pensar nas coisas que são de cima. Se tem algo que nos anima, se tem algo que nos traz para perto de Cristo, se tem algo que nos faz realmente deixar de lado tudo, qualquer coisa que porventura ronda a nossa mente, é quando nós começamos a pensar nas coisas que são do céu, nas coisas que são de lá. Nós estamos no mundo, nós vivemos em um mundo, nós somos rodeados de tantas coisas, irmãos, é tanta informação, entretenimento, é tanta coisa na nossa cabeça, que facilmente nós perdemos o brilho das coisas que são lá de cima, e nós começamos a gostar mais das coisas que são aqui, a desfrutar mais das coisas que são daqui, e nós perdemos o brilho daquilo que é lá de cima. O apóstolo Paulo, ele encoraja-nos a buscar e a pensar nas coisas que são de cima. Que Deus nessa noite me dê sabedoria para levar você a entender que, irmãos, verdadeiramente o que vale a pena são as coisas que são de cima. Tá bom? Vamos orar? Pai, te agradecemos, a Deus, pela liberdade que nos dá de termos, ó Deus Pai, liberdade de reunião, e na nossa reunião poder tratar, ó Deus Pai, de assuntos, ó Deus, que o Senhor mesmo colocou para nós como sendo completamente relevantes, importantes, indispensáveis. Pai, vivemos num mundo, ó Deus Pai, que uma imundície de coisas são jorradas diante de nós, na nossa mente, e nós, ó Deus Pai, em algum momento perdemos o brilho das coisas que são do céu, das coisas que são eternas, até mesmo do Senhor. Então nessa noite, Deus Pai, ajude-nos, ó Deus, a abençoar a Tua igreja, o Teu povo. Ajude-nos, ó Deus, a ajudar-nos neste momento de fidelidade que eles prestam nessa noite em estar na casa do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a ser bênção em suas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Amados, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta de encorajamento. No capítulo 1, Paulo fala sobre as suas orações por eles. Paulo fala sobre a obra e a pessoa de Jesus em favor deles. E fala ainda como é o andar de um cristão. No capítulo 2, Paulo exorta esses mesmos irmãos a serem firmes no Senhor. Inclusive, irmãos, capítulo 2, versículo 6, olha este versículo. Como, pois, Colossenses 2,6, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também, diz a Bíblia, andai nele. Poderíamos parar aqui e fazer uma conferência de vários dias em cima desse texto. Assim como recebestes ao Senhor Jesus Cristo. E entendendo a maneira como que nós recebemos, a importância e tudo o que mudou em nossas vidas porque o recebemos, eu acho lógico, eu acho sensato, eu acho justo da parte do Senhor pedir que nós andemos nele. Mas o nosso alvo hoje é o capítulo 3. Paulo depois continuou advertindo sobre doutrinas, mas quando ele chega aqui, amados, no capítulo 3, ele quer trazer os irmãos o entendimento da lembrança. Um comportamento que deveria ser mais exercido por cada um de nós. Lembrar-se
Lembrar-se. Lembrar de quem nós éramos. Lembrar como nós estamos. Nessa lembrança, uma avaliação firme ser feita acerca da minha caminhada com Deus. Houve crescimento, não houve crescimento, estou estagnado, eu voltei, ou eu estou avançando. Essas lembranças que Paulo diz, buscai as coisas que são de cima, lembrai ou pensai nas coisas que são de cima, isso tudo leva-nos a entender o nosso momento na caminhada com Deus. Refletir onde nós estamos, refletir o que nós queremos, refletir realmente o que nós acreditamos acerca de Deus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Como é o céu? Tem certeza? Não tem certeza? Quer mesmo ou não quer? É bom refletirmos, irmãos, onde estamos, o que queremos. Porque no passado nós fizemos uma decisão de aceitar Jesus. Nós falamos para Ele: Senhor, entra no meu coração, perdoa o meu pecado, salva minha alma e eu quero andar contigo. Se nós fizermos essa decisão, amados, é natural, biblicamente falar, nós progredirmos na vida cristã. E os nossos pensamentos que eram ocupados com outras coisas que são deste mundo, a ideia é começar a diminuir essas coisas do mundo e começar a colocar mais coisas do Senhor. As nossas vidas que eram direcionadas a essas coisas deste mundo, embora nós tínhamos Deus aqui na nossa mente e nós pensávamos num ser grande, magnífico, bondoso e que dava, que ajudava e que curava, nós tínhamos isso aqui, mas fatalmente as nossas vidas eram caminhando para as coisas que são deste mundo. Os nossos pensamentos eram nas coisas que são deste mundo. Assim éramos. Porém, Paulo diz para a igreja lá em Colossos: irmãos, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Será que em algum momento, será que eles passaram por pandemia, irmãos, na época? De Covid? Não, Covid não está registrado. Mas será que teve alguma pandemia na época que houve assim um certo esfriamento por parte das pessoas, a ponto de Paulo dizer: olha, irmãos, pensem e busquem as coisas que são de cima? Não era não, eu falei de uma maneira irônica. Não teve pandemia, não teve Covid, é simplesmente o ser humano. Nós somos assim, infelizmente. Você sabia disso? Nós somos assim. Tem hora que nós estamos lá, mas tem hora que nós estamos lá. Eu nunca me esqueço de Elias. Irmãos, ele enfrentou 850 profetas, e a Bíblia diz que Deus deu vitória ao povo e principalmente a ele, porque o maior vitorioso naquele momento foi Elias, porque as pessoas blasfemavam dele, e ele disse para o povo: gente, até quando vocês vão cochear dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga Deus. Se Deus não é, se Baal é Deus, siga Baal. E ali foi colocada a prova. Então mostra-se que ele era um homem de fé. Ele era um homem que sabia que Deus poderia honrar ele, porque Deus é Deus. Mas a Bíblia diz, um capítulo depois, lá estava Elias, dispensando o seu servo, procurando um lugar afastado, sozinho, e pedir a Deus a morte. Senhor, eu quero morrer. Não foi só ele. O profeta Jeremias, ele amaldiçoou. Maldito foi o dia que deram a notícia da parteira que me teve, a parteira que fez meu parto, né? Maldito foi aquele dia. Olha que coisa interessante. Ele chegou a um grau de tristeza e um grau tão sem perspectiva divina, celestial, pensando que as coisas realmente se limitavam àquele momento que ele estava, que ele disse: maldito foi o dia que eu nasci. E que saiu a notícia: nasceu Jeremias. E ele disse: aquele dia foi um dia maldito. Não, aquele dia foi um
dia de muita alegria, o dia do nascimento de uma criança. Mas o homem Jeremias pensou dessa forma. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos incluir as coisas celestiais, dizer que elas têm que estar muito mais presentes na nossa mente do que talvez esteja. Agora, o grande problema é que quando nós preparamos mensagem, quando nós preparamos estudo, e nós oramos e nós pensamos, Deus, encha a tua casa, para que as pessoas possam estar lá e ouçam e entendam, é isso que eu quero. Domingo pela manhã, domingo à noite, quando eu preguei sobre, de volta a Betel, a minha expectativa era, no momento do preparo, que toda a igreja estivesse presente, para ouvir aquela mensagem e levar-nos de volta a Betel. Amém, amados? No momento em que eu preparei, eu disse, Senhor, me ajuda nessa quarta, as escolas estão de férias, o pessoal está mais tranquilo, não está tão frio, aliás, estava até um calorzinho agora, antes de vir para cá, o ventilador está até ligado. Senhor, tudo pronto para que nós tenhamos muitas pessoas sendo avisadas acerca da necessidade de, como cristão, buscar e pensar nas coisas celestiais. Irmãos, buscar e pensar nas coisas deste mundo leva-nos cada vez mais longe de Deus. Você sabia disso? São coisas boas. Eu estou dizendo, irmãos, neste mundo, tem um cântico que nós cantamos, no mundo ainda existem belezas, existem, que alegram a vida e nos fazem sonhar. Eu fico sonhando, eu fico pensando, tem tanta coisa, irmãos, mas o céu é melhor. As coisas de Deus são melhores e nós precisamos dela. Em algum momento nós precisamos entender que a nossa fé tem que ser muito maior do que apenas os nossos desejos e o nosso envolvimento com as coisas que são deste mundo. Por isso a necessidade de buscar e pensar nas coisas que são de cima. Porque se eu não buscar e pensar nas coisas que são de cima, eu posso me interessar e me envolver demais com as coisas que são de baixo. E eu volto a dizer, com coisas que são de repente legítimas. Um relacionamento de namoro que é legítimo, mas eu estou tão envolvido que eu esqueço do céu. O trabalho é legítimo, mas eu estou tão envolvido com o trabalho que eu esqueço das coisas que são de cima. O lazer, os hobbies que a gente tem, talvez, é tão gostoso que eu me envolvo tanto que eu esqueço das coisas que são de cima. Então, nesta noite, eu quero ajudar os irmãos a entender que nós precisamos voltar o nosso pensamento e as nossas vidas para as coisas que são de cima. Amém, amados? Examinando os nossos pensamentos e coração é um bom começo. Como anda o meu prazer para com Deus? Como anda o meu prazer para com as coisas de Deus? Como andam os meus prazeres para as coisas em relação ao Senhor? Entre Deus e as coisas deste mundo, onde eu estou mais envolvido? Isso é importante, irmãos, nós pensarmos, porque de repente nós não falamos com a nossa boca e não admitimos, mas a nossa vida mostra onde estamos mais envolvidos. Os irmãos estão entendendo? Qual é maior em nossas vidas? Marcos capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nossa! Quem é esse que pode dizer, eu quero que você me ama de tudo quanto é jeito? Não pode sobrar nada de força para ninguém? Não, a Bíblia diz, é de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento e com toda a tua força. É com tudo, amém, amados? Amém. Dessa forma devemos amar ao Senhor. Amados, precisamos examinar nossos pensamentos e coração. Precisamos entender, irmãos, que a vida cristã carece de exame, não apenas do coração,
e dos pensamentos, mas da alma, nossa alma. Você sabia? Nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos de vez em quando fazer como o salmista. Oh, minha alma, o salmista conversou com a sua alma. Porque está aflito, oh, minha alma? Espera, pois, no Senhor. Ele conversou com a sua alma. Não é loucura, não, irmãos. Nós precisamos conversar com a nossa alma. E o salmista no Salmo 84:2 diz: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele está dizendo: olha, a minha alma suspira e desfalece pelo Senhor. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: meu Deus, que coisa terrível. Às vezes nós pensamos que nós estamos fazendo um favor para Deus. E eu falei: Deus, ajuda-me que eu não apenas vá para a igreja porque eu sou pastor, que eu fale do Senhor porque eu sou pastor, ou talvez porque eu recebo por ser pastor, mas nunca permita, meu Deus, por favor, perder isso na alma, ou seja, o suspiro por Deus e pelas coisas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Qual foi a última vez que você sentiu assim: Deus é tão importante para mim que eu chego a suspirar só de pensar em Deus? Ou talvez não, com problema, estou com uma dificuldade, não paro de pensar, mas e aí, já orou? Vamos? Não, mas, ou seja, como se Deus não fosse nada. Os irmãos estão entendendo? O salmista está dizendo, irmãos, quando ele pensou em Deus, a alma dele suspirava, ele quase desfalecia. E às vezes nós falamos em Deus como nós estamos falando de porta, ou de banco, ou de carro, ou qualquer coisa. Deus, palavra Deus, banco, casa, mar, vixe, né? Deus, normal, mar, né? Nossa, atrai sorriso. Os irmãos estão entendendo, igreja? A alma nossa tem que suspirar pelo Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração, irmãos, os nossos pensamentos e desejos íntimos têm que ser por causa dele. Porque se ele não estiver ocupando, outras coisas vão ocupar. E na maioria das vezes é isso que tem acontecido. Outras coisas ocupando o lugar de Deus. O próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre a primazia de Deus. Ou seja, Deus tem que ter primeiro lugar em nossas vidas. Tem que ter, irmãos. Tem que ter. E eu estou convocando a nossa igreja, o nosso povo, a entender sobre isso. Não tem nada que nos encoraje mais do que voltar a pensar em Deus, nas coisas que são de cima, e buscar as coisas que são de cima. Mas pastor, mas aí eu não vou ficar na ilha da cuca, eu não vou ficar um beato, né? Não, muito pelo contrário. Eu não vou ficar fanático, pastor. Onde você vai falar isso, meu amado? Como assim fanático? Nós podemos pensar em Deus, buscar ao Senhor, as coisas que são de cima, e conviver naturalmente neste mundo, trabalhar, ganhar, administrar, juntar, prosperar, ofertar, envolver, amar, sorrir, brincar, divertir, passear. Tudo isso é possível. A única questão é inverter as ordens. Amém, amados? Buscar e pensar mais nas coisas que são de cima. Quanto tempo nós vivemos nessa terra, igreja? Diz a Bíblia que é pouco tempo. Passou de uma certa idade, é enfado e canseiro. É assim. Não tem jeito, irmãos. É dessa forma. E a vida eterna? É eterna. Os irmãos estão entendendo? É eterna. Então nós precisamos buscar e pensar naquilo que é de cima. Para isso é necessário examinar o pensamento, o coração, a alma, os desejos íntimos. Tá bem, amados? Isso tudo é necessário examinar. Examinar a nossa comunhão, como anda a nossa comunhão. Até isso às vezes se perde, irmãos, a nossa comunhão. Como é gostoso ter comunhão. Uma delícia. Nós não podemos
perder isso, a comunhão. Que gostoso a comunhão, amém, amados? Que gostoso. Muito bem, esta é a introdução, mas não vou gastar muito tempo nos pontos não, tá bem, amados? Paulo diz no versículo 1, lembra? O pano de fundo era tudo isso que nós já falamos. Depois de tudo isso, Paulo diz, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. A consciência, irmãos, do fundamento que nós devemos buscar e pensar nas coisas que são de cima, está no fato de que Paulo diz, se já ressuscitastes com Cristo. Não é que Paulo está colocando dúvida, mas ele está dizendo para os irmãos, se nós já ressuscitamos com Cristo, esse se não é uma condição no sentido de, talvez você não tenha isso, não, ele está falando, nós ressuscitamos, se nós já ressuscitamos com Cristo, é uma afirmação aqui, tá? Irmãos, se nós já ressuscitamos, ou seja, e quando nós pensamos nisso, irmãos, se já ressuscitamos com Cristo, já não deve fazer pensar o quê? Ressuscita quem estava morto. Aí de repente, não, eu nunca tive morto. Teve, estávamos mortos. Efésios capítulo 2, mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos. Mas Cristo Jesus nos ressuscitou, amém, amados? Pastor, eu ainda não morri para ressuscitar, mas já está declarado, o dia que eu morrer, eu vou ressuscitar. Amém, amados? Não é maravilhoso pensar nisso? Não tem coisa que mais aflige as pessoas. Aliás, para alguns talvez tenha, mas o que aflige mais o ser humano é a incerteza da morte. Mas isso está resolvido. Se já ressuscitastes com Cristo, é realidade, irmãos. Agora, esta é a posição que nós temos em Cristo, irmãos. Ou seja, ressuscitados, somos vivos. Irmãos, o salário do pecado era a morte, mas isso não vai imperar sobre nós, por quê? Porque Cristo morreu no nosso lugar, amém, amados? E a Bíblia diz, já ressuscitamos com Cristo. Paulo está dizendo com crente. Se você é crente, é para nós. Então, se nós já ressuscitamos com Cristo, o que Paulo diz logo após, no versículo 1? Você enxerga a lógica aqui? Lógica. Se já ressuscitamos com Cristo, vírgula, busquem, ou buscai. Esse buscai está no imperativo. O imperativo é ordem, não é escolha, é ordem. Buscai as coisas que são de cima. Busca. Esse buscar, irmãos, é empenho. Eu tenho que me empenhar. Vida cristã é uma bênção, mas eu não posso deixar de dizer para você, tem que ter empenho, tem que se empenhar. Tem, irmãos, tem. Mas quando nós estamos certos de quem é Deus, do que Jesus fez, do que Ele prometeu, do que é o céu, para onde nós vamos ir, quando nós pensamos nessas coisas, este empenho, ele torna-se detalhe. Amém, amados? Por que falta-nos empenho? Porque falta-nos convicção de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele prometeu, para onde Ele vai nos levar. Porque o salmista diz, a minha alma suspira, quase desfaleço só de pensar no Senhor, na casa do Senhor. E nós simplesmente pensamos em igreja, ou talvez ler um livro. Tem que ler, tem que ficar um tempo de joelho orando, até que em todo culto nós pensamos em coisas assim, e não é assim, irmãos. Temos que ter empenho para com Deus, amém, igreja? Com Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima. Tem coisas que nós podemos aqui, mas as coisas que são de cima, empenho. E ainda diz, irmãos, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Então, é empenho
pensamento. Empenho em pensamento. Vida de oração, uma vida de testemunho frutífero. Olha só o capítulo 4, versículos de 3 a 6, aí de Colossenses. 4, de 3 a 6. Quem pode ver para mim, para que eu me dê essas cordas vocais aqui, por favor? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, fim de falar do mistério de Cristo, do qual estamos unidos, para que manifeste quando convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, no mundo tem. Amém. Então, amados, uma vida de oração, de testemunho frutífero, isso é o que Paulo diz, irmãos, pensando nas coisas que são de cima. O versículo 2, pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Se o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 diz que é para buscar e pensar, ou seja, empenho e pensamento no que é de cima, já ótimo, já entendi. Obrigado, Paulo. Obrigado, Espírito Santo. Então é para me buscar e pensar nas coisas que são de cima. Ótimo. Mas ele enfatiza, e não nas que são da terra. Não nas que são da terra. Não é. Não é. Nas que são da terra, não é. Não é para ter um empenho demasiado nas que são da terra. Não é para ter um pensamento demasiado apenas naquilo que são da terra. E aí, irmãos, precisa de controle nosso. Precisa. Pense naquilo que é do céu. Não é para buscar aqui a terra. Pense o seguinte: faxina. Faxina é necessário fazer faxina? Nós terminando a limpeza, a pintura, aliás, eu resolvi fazer uma faxina debaixo da escada. Deu 2 porta-malas do Vectra lotado. 2 porta-malas lotado depois, né, Luizão? Lotado. Faxina. Acumular lixo é ruim. Você gosta de acumular lixo na sua casa? Não responda, tá bom? Espero que não. A orientação, amados, uma faxina dos nossos pensamentos. E tem coisa que nós precisamos pensar e chegar ao ponto de que não devemos ter na nossa vida. Porque a orientação é as que são de cima. De cima. E não nas que são da terra. Olha, volta comigo no capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito em quem? Nele, que é a cabeça, e todo principado e potestades. Irmãos, é nele. Pensamento nele, coração nele, alma com ele, espírito com ele, a nossa vida com ele. Amém, amados? Versículo 3 do capítulo 3. Porque já estáis, o que diz a Bíblia? Mortos. Não estou entendendo nada. Versículo 1 diz que nós já ressuscitamos. Versículo 3 está dizendo que nós morremos. Como que se entende isso? Primeiro, nós ressuscitamos porque nós estávamos mortos no pecado, mas Cristo Jesus, porque venceu a morte e Ele ressuscitou, nós temos a promessa da ressurreição. Amém, amados? Então éramos mortos, mas em Cristo ressuscitamos. E em Cristo morremos. Morremos para quem? Para nós. Morremos para nós mesmos. Nós morremos para nós mesmos. O problema nosso, cristão, é que eu não quero morrer para mim. Eu quero ir para o céu. Eu quero desfrutar o céu. Mas isso é quando eu chegar lá. Aqui na terra eu quero viver para mim. Eu quero ter prazer nas coisas que me dão prazer. Eu quero ir onde eu quero. Eu quero estar com quem eu quero. Eu quero fazer o que eu quero. Quem disse que igreja vai domar a minha vida e fazer alguma coisa assim? Não, eu quero fazer o que eu quero.
Irmãos, Paulo está escrevendo à igreja, dizendo: igreja, nós ressuscitamos em Cristo, e agora em Cristo nós morremos para quem? Para nós mesmos, porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com quem? Com Cristo em Deus. Então, eu ressuscitei em Cristo, mas eu morri para mim mesmo. Ué, não adiantou nada? Adiantou. Irmãos, a minha vida agora está escondida com quem? Com Cristo. Será que Ele não sabe cuidar de nós melhor do que nós mesmos? Eu tenho certeza que sim. Ele sabe, meus amados. Ele sabe. Ele sabe. Versículo 3, agora versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida. Você consegue entender isso? Versículo 1, eu ressuscitei com Cristo porque eu estava morto. Mas em Cristo, agora eu morro para mim mesmo. E eu morrendo para mim mesmo, a minha vida está escondida com Cristo. Só que o versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, igreja? Amém. Você consegue perceber? Nós ficamos lutando porque nós queremos caminhar sozinhos. Nós ficamos lutando porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós ficamos lutando porque nós pegamos birra do líder da igreja, ou é do jeito da igreja, ou é do formato. Mas cristianismo é nós e Cristo, amém, amados? Ele está pensando em nós. Paulo escreve para a igreja de Colossenses, porque lá vai ter um dia que o pastor vai pregar na igreja, que eu estou envolvido com eles. Eles estavam mortos, mas eles ressuscitaram em mim, mas agora eles morrem para eles, eles vivem em mim, e quando eu me manifestar, eles vão se manifestar também em glória, e eles estão guardados em mim. Você consegue perceber Cristo envolvido conosco, igreja? Deus nos querendo, Deus se envolvendo com a gente, e às vezes nós fugindo de Deus. Amados, quem é que precisa de quem? Você parou para pensar nisso? Quem é que precisa de quem? Tempos atrás, faz algum tempo, alguém disse: está com medo de ir na igreja, né? Vai deixar, fica tranquilo, pastor, eu vou sim. Eu falei: peraí, você está achando que eu preciso de você? Que a igreja precisa de você? A igreja não precisa de mim. Se eu sair da igreja, a igreja amanhã coloca outro pastor. A igreja continua, a igreja começou sem eu, e a igreja, se eu sair, ela continua do mesmo jeito. Não é verdade, igreja? Quem é que acha que está ganhando? Quem está ganhando? Eu estou ganhando se eu estiver com a igreja. Amém, irmãos? Não, eu não vou trazer de maneira alguma. Agora eu penso, o Senhor se envolvendo conosco. Foi assim na salvação. Quando você oferece o apelo de salvação, até parece que as pessoas vão fazer um favor por Jesus em aceitá-lo como Salvador. E nós, como crentes, pensamos: como é que pode você pregar o Evangelho, a pessoa ouvir, e você não gostaria de aceitar Jesus? E a pessoa diz: não quero. E aí nós pensamos: o quê? Está doido. E aí, você aceitou Jesus? Aí eu aceitei. Graças a Deus. Está indo para o céu? Estou. Você tem certeza? Tem? Muito bem. Como que está a sua vida com Cristo? Está pensando naquilo que é de cima? Está buscando aquilo que é de cima? Porque Ele tem prazer em se envolver conosco, e nós não podemos, irmãos, estar a par do Senhor, afastado do Senhor, apenas imaginando que a vida cristã é lá no céu. Então, amados, finalizando, há aqui no versículos promessas para nós. No momento da salvação, amados, nos foi nos dada uma nova vida, uma vida que nos concede natureza divina. Foi nos dada uma bendita esperança quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, amados? Esperança, promessa, esperança, vai em glória, não é do mesmo jeito, é em glória. Então vale a pena ser fiel, amém, amados? Em glória. Amados, que bênção é
buscamos e também não pensamos tanto assim no Senhor. Que pena. Que pena que nós não pensamos que eu era morto, mas eu ressuscitei em Cristo. E estando em Cristo, agora eu preciso mortificar o eu. Paulo diz, Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amados? Eu morri e Cristo vive em mim. Isso é bênção. Lembra? Eu era morto, ressuscitei, morri em Cristo, mas a minha vida está guardada em Cristo. Amém, amados? E quando Ele se manifestar, eu vou manifestar também em glória. Pai, está bom demais, né? Se isso não nos encoraja, se isso não nos anima, amados, o que vai nos animar? O que vai nos encorajar? Ganhar na esportiva? Eu pelo menos não jogo. Você joga? Quantos aqui jogam? O pessoal lá fora que não conhece o Senhor, vai para o boteco, toma uma pinguinha, toma uma cerveja, porque eles acham que é isso. O outro vai numa biqueira, compra um trem lá e fuma um treco lá, porque acha que é isso. O outro vai lá para um lugar de prostituição, ou sei lá, vai para tantos lugares deste mundo, achando que é isso. E o que nós vimos, o que nós ouvimos agora, irmãos? Registrado pela palavra de Deus, você era morto e eu te ressuscitei. Você em mim, agora você tem vida. E o dia que eu me manifestar, você vai manifestar comigo. Temos promessa, amém, amados? Nós temos tudo isso diante de nós. Temos que buscar e temos que pensar. Não podemos desprezar. Amém, igreja? Que Deus nos ajude a entender que é uma bênção ser um cristão. É uma bênção estar envolvido na igreja. É uma bênção. Amém, igreja? É uma bênção. Oremos.